Boa noite a todos, boa noite a todas. É um prazer enorme estar aqui em nome dos comitês de Property e do Comitê de Workplace da Abrafac, Associação Brasileira de Facility Management. E eu vou fazer aqui, bom, também boa noite a todos que estão assistindo, principalmente também a nossa palestrante, a nossa convidada de hoje, a Verônica. Eu vou falar um pouquinho, mas antes eu vou fazer uma pequena apresentação sobre a Abrafac, né, para quem não conhece, e a gente poder dar continuidade aí na apresentação da Verônica, da doutora Verônica, sobre aterro zero e sustentabilidade. Então, a Abrafac, né, Associação Brasileira de Facility Management, ela tem como missão promover a capacitação e o reconhecimento do profissional de Facility Management, Property e Workplace, atuando como protagonista e catalisadora no desenvolvimento dos setores frente a mercados, governo e sociedade. Nossa visão é tornar claras e estratégicas as atividades de Facility Management, Property e Workplace no mercado brasileiro. Temos também os nossos patrocinadores. Agradecemos imensamente os nossos patrocinadores, que são patrocinador Diamante, a New Work, patrocinador Ouro, a KMX, a Sodexo, a Versani Sandrini, e patrocinador Prata temos a Athier Von Hart, a Atlas Schindler, a Brasanitas, InfraSpeak, Orion e Space. Então, muito obrigada aí aos nossos patrocinadores. Esse evento é para os nossos associados e futuramente ficará gravado, né? Vai ficar no YouTube da Abrafac, e a gente queria aproveitar também e convidar as pessoas que quiserem se associar e que quiserem também participar dos nossos comitês. No site abrafac.org.br temos todas as informações sobre todos os nossos comitês. Um agradecimento especial aí também aos nossos colaboradores da Abrafac como um todo, né? Boa noite, Amilcar, boa noite, Paulo, boa noite a todos. É um prazer muito grande estarmos todos juntos aqui nesse evento. Bom, a Verônica, eu vou falar um pouquinho da Verônica Poser, mas ela pode também depois fazer uma autoapresentação. A Verônica Poser é arquiteta, é sócia fundadora da Poser Ambiental, ela é mestre e doutora em gestão de resíduos sólidos urbanos, professora e pesquisadora. A Verônica possui 14 anos de experiência no desenvolvimento e gerenciamento de projetos de grande complexidade no setor de construção civil. Tem tudo a ver com o que nós nos propomos dentro de facilities, né? Dentro de facilities, a gente sabe que dentro dos edifícios a gente tem um trabalho muito grande em relação a esse tema. Então, é isso. Verônica, mais uma vez, muitíssimo obrigada por aceitar o nosso convite para esse evento. E a palavra está com você. Obrigada, Marta. Obrigada, Ana, pelo convite. E eu vou fazer uma apresentação, né? Eu vou mostrar alguns slides para a gente falar desse tema, que é gestão de resíduos sólidos dentro dos condomínios, com uma meta bem agressiva de aterro zero, né? Então, como que a gente chega nesse aterro zero? O que a gente pode fazer? Então, vou mostrar para vocês um passo a passo, e aí depois, né, dessa apresentação, a gente abre para perguntas. Então, eu vou compartilhar minha tela aqui.
E aí vocês já vão ver a nossa apresentação. A Marta explicou, né, bem sobre, um pouco, na verdade, sobre mim, mas a Pose Ambiental ela é uma empresa focada em gestão de resíduos, né? A gente desenvolve trabalhos que são da área ambiental e a ideia é promover mais com menos, né? Tentar reduzir a produção de resíduos e garantir, né, que os resíduos que são gerados, que ele tenham a valorização adequada. Então, essa é a nossa missão dentro dos condomínios. E a gente faz um trabalho voltado, né? A gente fala que vai arrumar a casa, ajudar os gerentes, né, de facilities a organizar todo o fluxo, né, promover uma infraestrutura e o engajamento dos ocupantes para a gente conseguir ter o máximo de valorização. E aí, hoje a agenda, né, a gente vai falar um pouco sobre... A gente vai falar um pouco das definições, né, o que é aterro, o que é a diferença, né, por exemplo, que vocês veem na mídia, aterro sanitário, lixão, como que a gente alcança o aterro zero, o que é isso, né? Quais são os tratamentos envolvidos, e depois a gente vai falar um pouquinho também de certificações, né? Depois de todo o trabalho feito dentro do edifício, né, quando você já tem tudo implantado, é o momento de buscar um reconhecimento, né? E a certificação é esse reconhecimento. Então, o aterro zero, ele é uma meta bem agressiva, né? E tudo que é zero é muito difícil mesmo, exige muito trabalho. E zero significa desviar do aterro mais de 90% dos resíduos gerados. Então, se você consegue, né, desviar mais de 90% para reciclagem, compostagem, logística reversa, né, e aí tem vários tratamentos, né, que a gente pode abordar, e a gente vai comentar hoje aqui, você tá conseguindo atingir essas metas de aterro zero. Então, o primeiro passo é buscar a não geração, né? Porque a gente fala de reciclagem, de compostagem, mas antes disso, o que a gente pode evitar de gerar, né? Então, plásticos de uso único, vários resíduos dentro do condomínio, a gente consegue não gerar. E com isso a gente reduz, né, custo, promove um ambiente mais sustentável. Então, também, essa é a primeira coisa. Depois que o resíduo for gerado, aí sim a gente vai trabalhar com ele. Infelizmente, no Brasil, a gente a nossa pirâmide é o oposto. A gente envia quase tudo, né, para o aterro sanitário. Hoje a gente está aí com mais ou menos 11% de valorização, né, de resíduos. O restante é enviado para aterro. A gente poderia valorizar aí 79% dos resíduos, fazendo com que menos de 10% fosse para o aterro mesmo, mas a grande maioria vai para o aterro, é o contrário, né? Então, infelizmente, a gente tem aí muito trabalho para fazer, é o nosso cenário, né, brasileiro, e nesse sentido, né? Acho que tem alguém aí com um barulhinho, precisa desligar o microfone. Eu ia falar isso. Obrigada, Verônica. Acho que até você consegue desligar de todos. E aí o Brasil, ele tem uma destinação de resíduos ainda muito incorreta, né? Por exemplo, muitos municípios ainda enviam resíduos para lixões, né? Que é uma disposição de resíduos no solo sem cuidado nenhum, ou aterros controlados, que é um lixão melhorado, né? Assim, foi feito alguns reparos, mas não é um aterro sanitário. Um aterro sanitário é uma obra de engenharia, né?
para receber os resíduos. E aí, como eu comentei, né, na verdade era para receber só rejeito, mas a gente envia tudo para aterro, né? Então, tem um potencial muito grande aí para a gente explorar e mudar essa situação. Então, o nosso país ele ainda tem essas divergências, né? É um país muito grande, cada estado, cada cidade é como se fosse um outro país, na verdade, né? E a gente está aqui em São Paulo não é Brasil, né? A gente costuma falar, porque as realidades são muito, muito diferentes. E durante a palestra, vocês vão perceber que eu não uso a palavra lixo, né? Eu sempre falo resíduo, né? A gente não faz gestão de lixo dentro do condomínio, a gente faz gestão de resíduos. Por quê? Quando a gente fala lixo, a gente perde a importância, né, dessa disciplina, não vê mais esse material como um recurso, né, que ele pode gerar renda e emprego, ele pode movimentar a economia, ele pode voltar para a indústria, e esse material, ele, não tendo o devido tratamento, ele vai virar lixo mesmo. Então, por isso que a gente tem que entender mais o resíduo como um recurso. Eu vi eu sou arquiteta, né? Acho que deve ter outros arquitetos aqui participando, e eu vi uma frase muito interessante que o lixo, na verdade, é um erro de design, né? Por que um erro de design? Porque ele não foi separado corretamente, ele não teve essa oportunidade de virar um recurso, e se a gente separa, né, realmente cuida desse material, ele vai virar um recurso e ele deixa, né, de ser lixo. E aí vocês vão ver que tem mais um termo, né, que a gente utiliza, que é a palavra rejeito. Rejeito, sim, é aquilo que não tem o que fazer. Então, eu não tenho tecnologia para reciclar, ou é um material contaminado, eu não posso reciclar. Então, esse material é o que poderia ir para o aterro sanitário. Todo o restante, né, papel, plástico, metal, madeira, entulho, todos os materiais de construção civil, materiais especiais, os orgânicos, né, que são os compostáveis, todos esses a gente poderia valorizar, poderia reciclar, né, reutilizar. E aí só o rejeito, aquilo que não tem o que fazer mesmo, né, papel higiênico, chiclete, fralda, varrição, etc., é o que poderia ir para o aterro sanitário. Então, por isso que quando a gente avalia os números, né, de valorização do edifício, a gente percebe que tem muita oportunidade. Quando eu vejo, por exemplo, que eu tenho 70% dos resíduos indo para aterro. Então, isso significa que tem erros na separação, que tem muito trabalho para fazer para melhorar esse número, né? E a gente consegue reduzir bastante com a orientação, com o engajamento, né? E aí essa questão do lixão, ela é uma questão muito importante no nosso país. A gente tem aí 50% dos municípios ainda trabalhando com esse tipo de depósito, né, de armazenamento. É um problema muito grave. Eu até queria fazer um parênteses para vocês assistirem um documentário da BBC, que é sobre o mito da reciclagem. Então, ele explica também todas essas questões do que a gente está produzindo na sociedade, como nós temos que trabalhar esse problema, né, de forma global. E o lixão ele está presente não só no Brasil, né, mas em vários países. Muitas pessoas acabam tentando sobreviver desses materiais, né? Então você vai ali tentar resgatar uma garrafa PET no meio de fralda, de papel higiênico, de resto de comida, até de animais mortos. É uma situação muito, muito degradante, né? Mas é uma realidade, infelizmente. E quando a gente fala no aterro sanitário, o aterro sanitário ele tem um custo alto, ele é uma obra de engenharia, um local que tem que seguir uma série de regras, né, de normas, e esse local é o adequado para o envio, né, do rejeito, então daquele material que a gente não consegue reciclar. Sempre que a gente fecha um contrato, né, você, condomínio, o gerente, né, de condomínio, fecha um contrato com uma empresa transportadora, tem que exigir, né, as licenças, tem que verificar se eles estão mesmo trabalhando com aterros sanitários. Aqui em São Paulo, é um pouco até mais difícil você ter um envio para um lixão, mas tem outros municípios que isso pode acontecer. Então,
necessário checar toda a documentação, e a gente pede uma licença de operação do aterro sanitário para o transportador, né? Então, sempre importante para checar se isso está indo mesmo para o aterro. Então, o aterro sanitário, a gente tem um nivelamento com uma manta, né, de PAD, que vai garantir com que todo o material depositado ali não infiltre, né, no solo, né, não atinja os lençóis freáticos. Tem toda uma captação dos líquidos que vão percolar ali, né, que a gente chama de churume, né, ou lixiviado, os percolados. E também a gente vai captar os gases, né, que vão ocorrer ali dentro, que é a produção de metano. Esses gases, né, esse biogás, ele também é queimado e utilizado para geração de energia, né? Então, aterros modernos acabam utilizando esse gás para geração de energia, e aí a gente vai montando as células de resíduo, cada célula tem mais ou menos uns 5 metros, vou compondo essas camadas. No Brasil, a gente tem muito aterro sendo utilizado, por exemplo, em fundos de vara, em pedreiras, que já foram todas escavadas, e aí eles compõem a montanha, né, vamos dizer assim, com o resíduo. Como eu falei, ainda nesse resíduo tem muita coisa que a gente poderia aproveitar, mas isso garantiria que a gente tivesse uma vida mais longa, né, nos aterros sanitários, não tivesse que construir mais aterros sanitários. Depois, quando ele está estável, né, está finalizado, não tem mais espaço para colocar resíduo, é feita uma cobertura vegetal, né, normalmente é protegida toda a área, e aí esse aterro ele vai ser monitorado aí por mais ou menos uns 100, 150 anos, até que os líquidos tenham se esgotado, o solo ele é monitorado com piezômetros, né? E aí você não tem mais nenhuma movimentação, né, desse solo, nenhuma produção de gás. Então esse local ele poderia receber um novo uso, por exemplo, poderia ser um parque, né, algo assim. Mas demora muito tempo, né? São centenas, mais de 100 anos aí para você poder ter essa estabilidade e poder reutilizar novamente esse local. Até alguns países, né, fora países que não tem muito espaço, né, não tem mais local para aterro sanitário, eles estão fazendo uma mineração de aterro. Estão desmontando os aterros, aproveitando o material para geração de energia, reciclando o que dá, transformando em blocos, né, para construção civil, alguns materiais que são inertes, e eles estão tentando recuperar as áreas, né, para construção, para outros usos, porque eles não têm mais espaço. Então, isso tem acontecido também fora do Brasil, tem uma área de pesquisa só para isso. E aqui tem algumas imagens, né, de visitas que eu fiz. Então, esse aterro sanitário aqui é o de Caieiras, né, São Paulo utiliza muito esse aterro, o município, e também outras cidades em volta. Ele é um dos maiores, né, da América Latina. Então, aqui até emendei uma foto, né, nem dá para ver o aterro inteiro. E aí, para vocês terem uma ideia da complexidade, aqui tem uma estação já de biogás, né, que faz toda essa coleta do gás. E esses materiais, né, como eu falei, que vão acabar indo no aterro, eles vão ficar lá por muito tempo. Por quê? Os materiais, eles acabam não sendo... eles não se decompõem, né? Para a formação do metano, ele se forma sem a presença de oxigênio. Então, dentro das células, fica uma condição assim, sem oxigênio, com baixa umidade, o material ele acaba ficando muito tempo ali sem se degradar. E esses dados aqui, eles são dados de laboratório, né? Foi na época que eu estava desenvolvendo o mestrado, e esses materiais, se não tiver nenhuma condição que acelere a decomposição, eles vão realmente permanecer todo esse tempo. Então, uma garrafa PET vai ficar 400 anos, uma fralda descartável 450. Então, esses resíduos que a gente precisa resolver hoje, né, esse descarte, né, desse material. São os mais complicados, principalmente os plásticos. E aí, uma coisa que a gente pode se perguntar, né? Mas a gente separa tudo para reciclagem, nós fazemos a nossa parte,
parece que está tudo bem, né? Então, a gente resolveu o problema. Na verdade, não. O que acontece? A reciclagem ela é um paliativo. Alguns materiais, para serem reciclados, precisa se acumular uma quantidade muito grande, ou ter uma indústria específica para trabalhar aquele material. Então, por exemplo, uma cooperativa, ela recebe o material, separa em mais de 100 frações. Cada material ele tem um destino, tem um fluxo. Então, é muito complexo. Às vezes tem comprador, às vezes não tem. Então, por exemplo, aqueles copinhos descartáveis, eu fui visitar uma cooperativa uma vez e eles tinham separado os materiais, né, o PS, o PP, e naquela época estava com um problema, né, de fornecimento, de comercialização daquele material, eles não conseguiram vender e todos aqueles fardos que tinham sido separados acabaram indo para o aterro. Então, a reciclagem, ela é um paliativo mesmo. O problema é muito maior. A gente não consegue reciclar tudo que é colocado no mercado, né? Tudo que é produzido e descartado, né, pela nossa sociedade. E aí, quem sofre mesmo é o meio ambiente. Muitas vezes esses resíduos são descartados de forma incorreta, vão acabar poluindo, né, o oceano, o mar, os rios. Essa foto eu gosto muito, né, que fala que o mar começa aqui, que mostra para a gente como que essa poluição se dá, né? Principalmente nos oceanos, que hoje é um ponto muito crítico, né, da poluição do plástico, principalmente. Então, nas calçadas, né, a gente vê as quantidades de resíduo, ou resíduo que é jogado mesmo direto nos rios. Esses rios vão se conectando, vão levando esse material até o oceano, né? Então, aqui é só um exemplo. A gente tem ali na Indonésia o rio mais poluído do mundo, né? Então, são uma quantidade absurda de resíduos que são despejados, fábricas, né, que também despejam efluentes tóxicos. E aí todo esse material vai para o oceano, até essa imagem aérea ilustra bem, né, como isso acontece. E aqui no Brasil é a mesma coisa, isso é no mundo inteiro, né? A gente está longe do mar, mas esses resíduos eles vão seguir esse trajeto, os rios vão se conectando e vão chegar até os oceanos. Nos oceanos vão formar verdadeiras ilhas, né? E nessas ilhas de plástico, praticamente, a gente tem, para cada 1 quilo de plâncton, que é o alimento da vida marinha, a gente tem 6 quilos de plástico. Hoje, todos os animais têm contato com plástico, né? Estão, de alguma forma, contaminados. Então, a gente tem tartarugas, baleias, né? Grandes mamíferos, e as aves marinhas, né? Todas as aves marinhas, praticamente. A tartaruga, principalmente, ela confunde muito, né? O saquinho, plástico, com a água viva, que é um dos alimentos preferidos dela. Então, realmente, isso está acontecendo e de forma muito acelerada, é algo que a gente tem que resolver. Para a gente ajudar a minimizar essa situação, é que a gente tem esse projeto, o Aterro Zero, né? Esse projeto tem como objetivo reduzir primeiro a produção de resíduos e depois valorizar o que for gerado. Então, para isso, a gente trabalha em 3 grandes pilares. Primeira coisa é reduzir o que vai para aterro, que são os rejeitos. Então, o que a gente pode fazer para substituir materiais? E aí a gente tem que fazer uma investigação dentro do condomínio, entender que resíduos são esses, fazer uma análise gravimétrica, né, uma pesagem investigativa, ver também quais são os condomínios que mais geram, para poder trabalhar com eles, né, de forma mais prioritária. Depois a gente vai para reduzir a produção de recicláveis, né? Então não porque é reciclável que está tudo bem, né? Lembra que eu comentei que o melhor é não gerar, né, o resíduo. Mesmo a reciclagem vai consumir recursos, né? Vai consumir energia, água. É muito melhor enviar para reciclagem do que para o aterro, lógico, mas melhor é não gerar mesmo. E depois trabalhar os orgânicos, reduzir o desperdício, né? E fazer a compostagem daquilo que a gente não consegue, de alimentos que não dá para consumir. E dentro do edifício, então, é feito um plano de trabalho, né? Dentro desse PGRS, Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, onde a gente divide ele no diagnóstico, no plano de ação. Então, o diagnóstico é entender os problemas, avaliar, né, os fluxos,
quais são os custos atuais, os espaços, áreas de armazenamento, como que o resíduo ele circula dentro do edifício. Depois a gente vai para um plano de ação, né? Fez a análise gravimétrica, tem um raio-x, né, de todos os resíduos que são gerados, avalia se tem oportunidades, né, de logística reversa, venda de material, envolvimento com cooperativas para receber esses recicláveis, o que a gente pode alterar de processo. E aí vai trabalhando também parte de comunicação, identificação, croquis, né, nas áreas também, para melhorar essas áreas. E depois a gente vai para uma parte de implantação, que é envolver todos os ocupantes, né, no projeto. Então, explicar os novos fluxos, dar treinamentos, palestras, propor estudos, né, manuais. Se possível, a gente faz projetos de compostagem no local, né, ou externo. Às vezes dá para implantar uma horta também, tem edifícios que a gente tem feito isso é muito bom para envolver os condôminos. E depois que você tem uma fase, né, passou essa fase de implementação, você tem uma fase de monitoramento, né, então onde você vai continuar fazendo os relatórios, visitas, avaliando, né, controlando todos os documentos, as metas, indicadores, então um processo que vai se desenvolvendo, né, ao longo dos meses. Muito também do trabalho que é para a gente atingir o aterro zero, tem a ver também com a infraestrutura do edifício. Então, quando é feita essa avaliação, né, dos tipos de resíduo, entende-se também o que tem de áreas de armazenamento, o que a gente consegue trabalhar dentro dos espaços, que aí a gente propõe melhorias também, né? Como eu sou arquiteta, eu consigo desenvolver esses croquis, né? Sempre pensando em como melhorar o fluxo dentro do prédio. Quando eu abri a consultoria, vou fazer só um parênteses aqui, eu, como sou arquiteta, né, lá em 2015, eu entrei em contato com construtoras, com arquitetos, aí eu comentei com eles, poxa, por que a gente não pensa numa área de resíduos adequada, né, no edifício antes dele ser construído, porque depois, lá na frente, né, o gestor de facilities, ele vai ter lá um depósito, né, escrito, sei lá, depósito seco, depósito úmido, e se vira para colocar todos os resíduos ali. E ainda essa nomenclatura é inadequada, né, enfim. Mas e eles não deram muita atenção. Depois, conforme eu fui trabalhando com eventos, com os edifícios já construídos, eu tive a oportunidade de participar de vários projetos, né? Um deles a gente fez todo esse trabalho. Esse aqui é só um exemplo, né, de uma área para um edifício X, mas a gente fiz vários croquis, vários desenhos junto com o time de arquitetura, né, para mostrar para eles qual que é o acesso que o caminhão precisa, como que ele faz a coleta, como que o resíduo ele se desloca em nível, sem ter que subir, descer rampa, né, porque a gente tem que pensar também nas pessoas que vão trabalhar nessas áreas, né, porque hoje a gente tem equipe de limpeza empurrando o carrinho por rampa, né, de subsolo, tem umas coisas assim, porque não foi pensado na fase de projeto. Ou ainda, né, a gente trabalha com os edifícios também muito antigos, da década de 70, 80, e aí esses edifícios, o cenário de geração de resíduos na década de 80, por exemplo, era outro, né? A gente não tinha esse volume que a gente tem hoje, esses deliveries, esse desperdício, essa geração de plástico. Então, o prédio ele não evoluiu, né? E aí a gente tem que trabalhar dentro daquele edifício com com as barreiras, com as dificuldades que tem. Então, tem que pensar em algo que facilite, né, a operação, que a operação fique sustentável, saudável, né, para todos, e que você consiga atingir as metas. Mas é claro que quando você tem a oportunidade de pensar isso no projeto, fica muito mais fácil, muito mais adequado, né? Então, algo que a gente sempre estimula e a gente verifica, acaba trabalhando dentro dos condomínios essa questão das áreas, né? Então, a gente sempre vai tentar melhorar essas áreas. Um outro trabalho que a gente desenvolve também, que faz parte do projeto Aterro Zero, são os ocupantes. Por quê?
você fez todo o trabalho de infraestrutura, arrumou todo o edifício para receber esse material e ele vem todo misturado. Então, não adianta nada, né? A gente tem ali toda a área adequada, separação correta, cartilha. Então, a gente precisa ir no ocupante, fazer reunião, treinamento, apresentar o projeto, explicar para ele como que ele tem que separar. Se o condomínio ele separa, por exemplo, em 6 frações, então eu tenho que ter os coletores, né, nas áreas, por exemplo, áreas de mesa, né, open space. Não precisa ter aquele coletor individual nas mesas, então a gente sempre fala para montar um ecoponto, né, do escritório. No ecoponto ficam os resíduos que são mais gerados, né, que é papel, plástico e rejeito. Deixa para na copa, no refeitório, os outros coletores, né, por exemplo, vidro, metal, né, o compostável, se o edifício tiver separação para compostagem. Então, você tem um de vidro, por exemplo, para a empresa inteira é suficiente, e de metal também, que são resíduos que geram muito pouco, você não precisa ter lixeiras espalhadas por todos os espaços. Então, isso é uma coisa que a gente tem que explicar para o condômino, né? Que ele precisa se adequar ali à quantidade de frações. Então, tem prédios que preferem separar em duas, né? Reciclável misto e o rejeito, e outros que fazem essa separação em várias frações. Qual que é a vantagem e desvantagem? Quanto mais organizado, mais separado, isso já é um nível europeu, né, de separação. Você tem condições de valorizar mais o material ele chega limpo na cooperativa, ele tem um potencial de recuperação muito maior quando a gente mistura tudo. Mas, se for misturado, se é um edifício que não tem iniciativa nenhuma de reciclagem, melhor começar com 2 frações. Vamos separar recicláveis, aí entra papel, plástico, metal e vidro, dentro de um coletor verde, né? Se possível, saco transparente ou colorido, e o coletor do rejeito com saco preto, que ali vai só o que não dá para reciclar. E aí, se tiver compostagem, insere o da compostagem. Se não tiver, o resíduo orgânico vai como rejeito. Então, dá para se adequar, cada edifício tem uma realidade, né, diferente, então tem que entender qual que é essa realidade, quantas frações vai ser separado e engajar, né, os ocupantes a fazer isso. Então, é muito importante visitar, treinar, explicar, né, o tempo todo. Esse é um trabalho de formiguinha mesmo, de educação ambiental. Então, fez o plano de ação, vai agora para a fase de implantação e vamos envolver todos. Então, a gente faz muito treinamento com equipes de limpeza e manutenção e com os usuários também. Usuários nessa fase assim de home office, né? O pessoal está trabalhando híbrido, a gente tem feito muito webinar, né? Como a gente está fazendo aqui hoje, com temas bem interessantes, né? Para envolver o pessoal do escritório, até o workshop de compostagem com minhoca eu fiz online, então foi engraçado. Mas a gente também faz as oficinas presenciais, e quando envolve todo o escritório, normalmente eles fazem o webinar, porque aí fica mais fácil, né, de todo mundo participar. E outro trabalho também é fazer essa investigação, blitz, né, então depois que o projeto está implantado, todo mundo sabe o que tem que fazer, a gente tem que monitorar, tem que dar feedback, tem que avisar a empresa, olha, tá vindo errado, esse saco tem que ser desse jeito, e aí a gente vai melhorando através dessas blitz, né, que a gente chama, que são as investigações dos sacos dos ocupantes. E aí a gente tem o trabalho todo de projetos, né, de educação ambiental, então, como eu falei, muitas palestras, muitas oficinas, para engajar as pessoas, né, a participarem e fazerem cada uma a sua parte. Então, dentro dessas metas, né, reduzir a produção de rejeito, então a gente tem que trabalhar essa questão da segregação, retirar a coletora individual, né, estabelecer os ecopontos, depois substituir todos os resíduos que são descartáveis por itens permanentes e trabalhar a educação ambiental, né, dos ocupantes. Então, esses são 3 grandes eixos, né. Na parte dos recicláveis, né, a gente precisa reduzir muito o que é gerado. Então, aqui eu coloquei alguns dados, né? Por exemplo, um edifício típico de 5.000 pessoas, né, 100% ocupado, com esse fluxo contínuo, ele tende a gerar em torno de 800 mil copos plásticos por ano, né, quase 1 milhão.
e 12 toneladas de papel toalha. São 2 resíduos que se geram muito dentro de um edifício comercial. Então, retirar, né, esse plástico, fazer campanhas, né, para uso de caneca, né, e de squeeze, né, cada um tem a sua garrafinha. Começa a fazer com a administração, né, para dar o exemplo, e vai solicitando isso para os condôminos, porque faz a diferença, vai reduzir o resíduo, e o resíduo ele fica mais fácil de valorizar, porque esses são materiais que a gente tem dificuldade de comercializar, que as cooperativas às vezes não conseguem. Por exemplo, papel de toalha, ele é um material reciclável, mas ele não tem o mesmo valor, por exemplo, de outros tipos de papel. Mas o papel toalha ele pode ser separado, né, dentro dos sanitários. O coletor só de papel toalha já coloca um saco transparente, né, ou azul, se você usa saco colorido, porque é um material que a gente consegue reciclar. Importante não misturar com o higiene. Ainda falando dos copinhos, ele é um grande empecilho para a gente, né, dentro dos edifícios. A produção de um copinho, né, consome mais ou menos de 500 ml a 3 litros de água. Ainda mais para você lavar o copinho, você vai consumir mais água ainda. Então, é muito mais sustentável ter, sim, a sua caneca, o seu squeeze, e não gerar essas emissões, né, esse consumo de energia, de recursos para a produção desses copos de uso único, né, todo o mundo inteiro está falando de plástico de uso único, que é aquele que você usa alguns segundos e já descarta. Então, é esse plástico que a gente consegue substituir, consegue retirar do meio ambiente, né? Então, sempre ter a sua caneca, o seu squeeze, né? Eu tenho na minha bolsa o kit sustentabilidade, então eu tenho lá meus talheres, eu tenho até um paninho, enfim, tudo que eu puder fazer para evitar, né, a geração de resíduos, eu faço. E aí as pessoas podem começar aos poucos. Acho que o mais importante é a caneca, o squeeze, depois vai partindo para os outros itens, né? Dentro do escritório também a gente tem a oportunidade de retirar esses resíduos que, na verdade, a gente não consegue reciclar, também pelo tamanho e pela contaminação de matéria orgânica, né? No caso da manteiga, dos sachês, e o sachê, por exemplo, de açúcar e de sal, ele tem um papel e um plástico, então isso também dificulta a reciclagem. Essa pazinha de mexer o café, eu não sei quem inventou isso, mas isso é um dos piores resíduos que a gente enfrenta nos edifícios, porque esse material vai parar em todos os lugares, entope as tubulações, nos edifícios que a gente faz compostagem, aparece no adubo, quer dizer, já passou pela máquina, foi compostado e ele está lá. Então, ele está contaminando tudo, né, essa pazinha. É um material reciclável? Eu tenho que juntar umas 2 toneladas desse material para poder mandar para uma indústria, para reciclagem. Então, assim, a cooperativa ela não vai conseguir separar, porque é muito pequenininho. Não sei se alguém já tentou pegar quando caiu no chão, imagina com luva. Então, é um material que precisa ser urgentemente retirado de circulação, vamos dizer assim, né? Por um meio ambiente, né, mais saudável. E aí a gente substitui, né, pela velha e boa colher, o açucareiro, saleiro, etc. Esse quadrinho aqui é muito legal, ele explica um pouco como fazer essa separação, né, de resíduos. A gente tem aí muitos materiais que as pessoas ficam confusas, né? Por exemplo, Tetra Pak, dá para reciclar? Dá. Marmitas, né, de isopor, dá para reciclar? Dá, mas a gente precisa limpar essas embalagens. Todos os resíduos precisam passar por uma higienização. Então, terminou de comer, né, a marmita, tem que limpar, e aí sim aquela embalagem sem resíduo orgânico, né, pode ser descartado no coletor de recicláveis, né, ou no plástico, por exemplo. Então, o isopor é um tipo de plástico, ele é reciclável, mas ele tem um valor tão baixo no mercado que muitas cooperativas acabam não reciclando, mas ele é reciclável, né? Então, tem que ver com a cooperativa e tem que estimular ela também a reciclar, ou até melhor, não gerar o isopor, que seria o ideal, né? Uma embalagem que é muito complicada. Aí, dentro dos metais, né, latinhas, latas, papel alumínio, tudo isso é reciclável, mas também livre de resíduo orgânico. As garrafas de vidro, mesma coisa. Nos compostáveis, a gente tem todos os alimentos, frutas e verduras, fósforo, bambu, sachê de chá.
E aí, o que sobra para ir para o aterro sanitário? Se a gente separar tudo isso, não vai sobrar quase nada, né? Eu tenho aqui o resíduo do banheiro, fralda, chiclete, borracha, coisas que eu não reciclo, panos, enfim, até esses resíduos dá para buscar alternativas para eles, né? Eles estão aqui no rejeito, mas a gente consegue pensar em evitar esse resíduo, substituir ele por um mais sustentável. Quem não conhece, né, uma cooperativa, normalmente eles têm uma esteira, né, e cada pessoa separa uns 4, 6 tipos de material, né, e aí vai passando, o próximo pega aquele material que ele está separando e assim vai. Então, é uma população muito grande que sobrevive disso. Essa população deveria receber um salário, né, pelo trabalho que faz e não depender da venda do material. Só para vocês terem uma ideia, eu sei que muitos edifícios falam para mim, não dá para a gente vender o material? Até dá, mas a gente precisa ter constância e volume muito grande. E aí, como você vai armazenar isso dentro do seu edifício, né? Um edifício que está num metro quadrado muito caro, não tem como fazer isso. Então, muitas vezes, a gente doa o material e ainda assim, esse material nem paga os custos da operação da própria cooperativa, né? Então, só para eu ter uma ideia, durante a pandemia, a cooperativa teve uma baixa, né, de fornecimento de materiais, eles estavam conseguindo vender a R$1 o papelão. Hoje está 50 centavos. O metal era R$1,50, hoje está 70 centavos. Então, isso é um problema muito, muito grave, porque esses materiais, eles são como commodities, eles ficam variando, né, nos valores. E como a cooperativa vai conseguir manter um salário adequado com essa variação e essas necessidades? Então, e a gasolina, né, eles têm que fazer a coleta super alta, como que paga todos esses custos, né? Então, realmente, a venda do material, desculpa, não é suficiente para pagar todos os custos da cooperativa. E aí, em relação aos orgânicos, a gente pode fazer a compostagem, né? Se há restaurantes, cafés, a ideia também é reduzir o desperdício e aí valorizar esse material que for gerado. Na compostagem, a gente tem muitos modelos, né? Então, tem que entender o que é gerado no local, e qual que é a compostagem mais adequada, né? Se tem folhas, também poda de jardim, tem alguns modelos que dá para utilizar, tem outros que não, então precisa entender qual é o tipo de tratamento e qual é o substrato que vai ser utilizado para você ter a compostagem ideal. E às vezes também tem mais de um modelo, isso é possível também. Então, por exemplo, a prefeitura ela utiliza essas compostagens em leiras, né, que eles fazem um método que é de Santa Catarina, né, onde eles fazem uma lasanha, folhas compostáveis, folhas, aí eles fazem uma camada de palha para entrar mais ar, e com isso eles aumentam essa leira, né, a gente chama de leira, essa montanha, né, dos resíduos. Então, esse é um método que a prefeitura utiliza, por exemplo. Dá para fazer compostagem em baias, né? Isso aqui dentro dos edifícios é mais complicado, mas só para ter uma ideia dos modelos. A compostagem natural a gente está fazendo em alguns edifícios também nesse método de caixas. Então dá para utilizar caixas, por exemplo, essas fotos de cima são de madeira plástica, que aí a madeira ela não vai decompor junto com o resíduo, né? Ela vai durar para sempre, mas é um material que você pode ficar mais tranquilo, um equipamento que vai ficar realmente no edifício muitos anos. Dá para fazer até em formato de banco, com horta. Então, Verônica, mas no meu condomínio, como que eu vou usar esse equipamento? Para quê? O que eu posso colocar aí dentro? Aqui a gente vai colocar só resíduos que não geram incômodo nenhum, que não trazem nenhum problema para a compostagem natural feita em meio urbano, que é FLV, frutas, legumes e verduras, e nós vamos cobrir com poda de jardim e borra de café também pode colocar. A gente vai fazer a lasanha de folhas, né, e resíduo orgânico, com os resíduos ali do local, mas não pode colocar carne, alimentos cozidos, né, tem uma série de restrições. Para eu enviar tudo, né, para eu fazer uma compostagem 100% de todos os materiais, o melhor é a compostagem externa. Você vai mandar para uma usina, aí você pode mandar carne, McDonald's, gordura, tudo que você quiser, porque nesse local é uma compostagem industrial, não tem um problema, por exemplo, de atração de vetor, né? Essas leiras, elas chegam a atingir uma temperatura muito alta e
70 graus, mais ou menos, e isso elimina patógenos, eles conseguem transformar todo esse material em adubo de uma forma muito eficiente e diferente da compostagem natural, que a gente vai usar só o FLV, né, e a borra de café. Também tem a opção de fazer tratamento com equipamentos, né? Só que aí os equipamentos a gente não pode colocar poda de jardim, então não é todos os substratos que você utiliza. Você consegue reduzir saco de lixo, consegue ter uma economia de aterro, de transporte, mas você tem um custo de energia, né? Tem que pensar nisso, e de mão de obra para poder trabalhar com esses equipamentos, né? Não pode, tem que separar o resíduo orgânico, não pode ir nenhum material incorreto, ossos, tem alguns materiais que não podem colocar aí dentro. E aí também a gente precisa fazer um mapeamento, né, um inventário de todos os resíduos que são fora daquele fluxo, né, de recicláveis, rejeitos, compostáveis, que são os resíduos especiais. Muitos têm logística reversa, então às vezes você compra um produto, né, dentro do seu edifício, dá uma olhada com o fabricante quando você vai fechar, por exemplo, uma compra de filtros de ar-condicionado. Verifica com a empresa se ela tem logística reversa. O que é isso? Ela pode levar os filtros usados, né, e trazer os novos, mas para isso ela precisa ter na planta dela o equipamento, né, ela precisa estar preparada para fazer a logística reversa. Então, isso pode acontecer com vários fornecedores, né? Então, é uma questão de, na hora da concorrência, né, fechar isso com o fornecedor e também verificar se ele está fazendo certo, né? Porque ele pode dizer que tem logística reversa e às vezes não tem. Então, também tomar esse cuidado. E quando a gente não tem a logística reversa, a gente precisa buscar um ponto de entrega voluntário, no caso, por exemplo, pequenos geradores, mas os grandes geradores, os condomínios, eles precisam buscar um transportador que faça o transporte de classe 1 para um local adequado onde vai receber tratamento aquele material. Então, cada um deles é um esquema de logística diferente, né? Então, isso é uma coisa que tem que se pensar, todo condomínio tem que fazer esse levantamento. E outra coisa também importante para se pensar e que já está acontecendo é o tratamento dos resíduos através de valorização energética. Então, a gente tem uma planta, por exemplo, fora do Brasil, que a gente chama de waste to energy, né, que é a incineração com geração de energia, mas aqui no Brasil a gente já tem o coprocessamento, pirólise, são alternativas para o rejeito, tá? Então, não vou mandar reciclável para esses locais, mas o rejeito, em vez de mandar para um aterro, eu poderia valorizar ele através de valorização energética com processamento ou pirólise. Tem um custo mais alto, né? Mas você também deixa de enviar esse material para o aterro, é de se pensar. Então, por exemplo, implantou todo o projeto está com um desvio aí de 80%, 90%, eu só estou gerando 10% de rejeito, aí eu poderia pensar em substituir o aterro por um desses tratamentos, né? Mas se o seu prédio você consegue ter um desvio de 50% dos recicláveis, os outros 50% rejeito, acaba indo para o aterro, o custo para você tratar esse material no coprocessamento na pirólise é muito alto, principalmente porque nesse material vai ter compostável e vai ter reciclável, que você poderia ter separado antes. Então, a gente só consegue implementar esses tratamentos, né, assim, o ideal, pensando em custo agora, né, se você já tem quase praticamente o aterro zero. Aqui tem um pouquinho desse waste to energy, né? É um equipamento muito sofisticado, tem uma lavagem de gases, neutralização, né, de ácido, base, de componentes químicos, tóxicos, para o gás limpo poder ser liberado. Então, no Brasil, a gente tem muito poucas usinas como essa, né? Mas fora do país é muito mais comum, né? Então, você encontra plantas como essa para o tratamento municipal mesmo, né? Eles acabam substituindo o aterro sanitário. Essa aqui está na Dinamarca, né? Ela virou um ponto de referência porque tem virou uma estação de esqui, né? Em cima do incinerador, tem uma arquitetura muito interessante.
Então, são sistemas bem complexos. O coprocessamento, que é a fabricação de cimento, precisa de muita energia, né? O cimento é uma das indústrias que mais polui no mundo, né? Porém, a gente tem aí a resolução CONAMA, que permite que o rejeito, o rejeito, né, essa fração dos resíduos que a gente não consegue valorizar, possa ir para coprocessamento, mas mais importante é a gente tentar reduzir o máximo possível o rejeito, né? Mas é um material que substitui a queima de combustível fóssil, né? Então, em vez de eu utilizar combustível fóssil, eu utilizo o rejeito para a produção da energia, né? Para a fabricação do clinker. Então, aqui tem um pouco das fotos, aqui é uma blendagem, né? Porque o resíduo ele é todo triturado e misturado de forma a ter o poder calorífico necessário para ir para a indústria. E a pirólise, que é um reator, né, onde vai ter uma queima controlada aí a 800 graus, mais ou menos, sem presença de oxigênio, e eu tenho uma produção de gás, carvão e óleo, que a gente consegue extrair ainda dessas matérias e vira combustível ainda para outras indústrias. Então, aqui tem algumas fotos, a gente até fez uma visita numa planta para ver como funcionava a pirólise. E aqui tem uns estudos de caso, né, alguns projetos nossos onde a gente conseguiu atingir o aterro zero. Então, é muito trabalho. Por exemplo, na Casa Cor, a gente tinha uma equipe dedicada a fazer separação, fazia toda a gestão da operação e todos os resíduos eram vistoriados, conferidos, corrigidos, né, para que a gente conseguisse aí 99,32% de valorização. Foi um projeto de maior desvio, né, de aterro sanitário que eu já participei. Então, é um projeto que a gente ficou trabalhando nesse evento, nas edições de 2016 a 2019, que eram no Jockey. O Senesp também é um grande exemplo, né, de desvio. Hoje, eles têm também um trabalho muito grande de reciclagem, de separação. Também muita educação ambiental, né? São 7 torres, um shopping center, é um trabalho muito árduo de formiguinha para poder engajar todos os ocupantes. E aí a gente tem que ficar repetindo, né? Porque troca empresas, trocam funcionários, então a gente tem todo um trabalho de reforço também para sempre manter os níveis de separação corretos. Então aqui tem um pouquinho até da infraestrutura. Foi muito legal porque esse cliente ele adaptou os espaços, né? Um prédio da década de 70 tinha uma série de dificuldades, mas a gente conseguiu trabalhar com os espaços que eles tinham lá, criou nos ecopontos umas áreas coloridas para o pessoal que desce o resíduo já colocar na cor certa, né? A gente chama esses locais de ecopontos, então não é mais lixeira. Então, teve uma evolução muito grande. Tem uma sala de treinamento só para sustentabilidade, compostagem, tem uma câmara fria para resíduo orgânico, então um local muito especial. Aqui a gente tem algumas sugestões de certificações também, existem 2 nacionais, que é a certificação do resíduo mínimo, que é do OIA, o Instituto Ambiental, e o Lixo Zero, que é o Instituto Lixo Zero, enfim, que você pode tem um baixo investimento e que você consegue ter essa certificação. Então, depois que fez todo esse trabalho, aí a ideia é correr atrás, né, de um reconhecimento. Então, a certificação, ela motiva muito as empresas, né, que estão participando do projeto a buscar isso. E a gente tem o LEED Zero, que são pouquíssimos ainda no mundo, é uma certificação muito nova. Para conseguir o LEED Zero, você tem que, Zero Waste, tem que ser platino, né? Então, tem um pré-requisito. Aí os edifícios que são LEED Platinum podem tentar buscar o Zero Waste, né, do LEED. Então, é um processo, e você tem que comprovar 90% de desvio, né, de resíduo. É muito desafiador, né, todos esses processos. Ainda que a gente falou de motivação, né, das empresas, um trabalho que a gente desenvolve também é um ranking de sustentabilidade. A ideia é fazer uma competição interna entre os ocupantes para ver quem que é a empresa que é mais sustentável. Enfim, então a gente criou vários parâmetros, né, nas visitas a gente observa
e dar um feedback para as empresas. Olha, tira esse copo descartável, substitui essa lixeira, né? Identifica, troca o saco. Então, essas informações são avaliadas, a gente dá o feedback e uma nota. Então, é legal porque cada empresa quer ficar com a melhor nota, né? Isso é muito legal para a competição. Então, nossa meta, né, como poser ambiental, é ajudar os edifícios a tornar aterro zero, né, ser referência de sustentabilidade. A gente vai melhorar a conscientização, né, para o desenvolvimento sustentável, melhor imagem para a sociedade e também cumpre a lei da política nacional. Então, é muito, muito bom para todos, né, para o meio ambiente, para a sociedade. E essa iniciativa, ela também contribui com 4 dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E aqui estão os meus contatos. Eu fico à disposição agora também para tirar dúvidas que vocês tiveram durante a palestra. E eu espero que eu tenha conseguido varrer tudo, porque é muita coisa, muita informação, mas é algo que está à disposição de todos. Assim, é um trabalho árduo, mas é possível. A gente já tem alguns cases e os projetos, os edifícios conseguem atingir com essa organização, né, com esse passo a passo, a gente consegue chegar lá, né? Então, essa que eu queria dividir com vocês. Espero que tenha sido bastante útil as informações. Ai, excelente, excelente, Verônica. Muitíssimo obrigada, parabéns. Excelente Obrigada. apresentação. Eu, particularmente, gosto muito. Trabalhei num edifício Green Building Platinum, até me lembrei aqui, e a parte de geração. E eu tenho uma pergunta para começar e abrir a quantidade, as perguntas aí, né? Só uma curiosidade, qual é o limite, Verônica, de ser um pequeno, você considerar um pequeno gerador para um grande gerador? Uhum. Na cidade de São Paulo, acima de 200 litros diário, você já é um grande gerador. Então, uma empresa, por exemplo, nos seus condomínios, as empresas que geram mais de 2 sacos, né, de 100 litros, elas já são grandes geradoras. Aí vocês podem até orientar, se elas tiverem um cadastro no CTRE, né, da prefeitura incorreto, a corrigir o cadastro. Então, quando a gente faz aquela análise, né, aquela pesagem investigativa de todas as empresas, a gente pede, por exemplo, para as empresas identificarem os sacos e a gente vai pesar uma amostra de um dia. E aí, nisso, a gente consegue determinar também a quantidade de sacos, o volume, o nível de separação, né? Várias oportunidades. O resíduo, ele conta um monte de coisa para a gente quando a gente faz esse trabalho. Conta assim, pelo resíduo, né? Tem até filmes aí que a gente vê que o pessoal comenta, né? Você conhece seu vizinho pelo lixo? Resíduo, né, Verônica? Vou me corrigir aqui. Não é lixo, é o resíduo. Eu até falei durante a apresentação do documentário da BBC, se vocês puderem assistir, ele é muito esclarecedor mesmo, é o mito da reciclagem. São 3 episódios, né? Mas o primeiro é fundamental, assim, muito bom. Eu acho que é super importante a reciclagem, porque ele realmente gera né, bastante emprego. E quando você, que nem o Brasil tem o hábito, muitas vezes, de querer implantar essas usinas mais complexas, né? É muito complicado, porque isso gera muito dioxina, furano, né? Os resíduos cancerígenos. E, na verdade, não prioriza a reciclagem, que é justamente a geração de emprego, né? Então, eu sou super favorável, eu acho que é esse o caminho. Olha, super parabéns mesmo. E, bom, quem mais tem alguma pergunta? Verônica, boa noite. Mais uma vez, quero agradecer a sua disponibilidade, o seu tempo, né, de compartilhar conosco aí conhecimentos tão importantes para a nossa área. Eu queria saber o seguinte: você sabe que um dos meus sonhos é conseguir certificar um empreendimento. Você já tem algum empreendimento certificado? Você conseguiu implantar
botar lixo zero em algum, eu sei que você atua em vários, tem algum deles que já tem uma certificação? A gente tem a Casa Cor, ela conseguiu o certificado de aterro zero, foi baseado até no evento de 2019, que a gente estava fazendo a gestão, do Instituto Lixo Zero. Do LEED, como ele é um selo muito recente, a gente está auxiliando, né, alguns edifícios, mas já tem um que é aterro zero, só que ele tem que ter um período de 12 meses, né, para a medição do LEED, então ele precisa vencer esse período. Mas a gente vai começar a aparecer aí o LEED True Zero. Então, esse que é muito recente mesmo, mas do Instituto Lixo Zero tem vários já. Ah, legal, mas assim, basta a gente ter o primeiro, né? Porque a gente sabe que é uma coisa que chama muita atenção do investidor também, essa questão de você, e também das empresas que são locatários desses empreendimentos, as certificações é uma coisa que salta aos olhos, né? Então, acho que a partir do momento que a gente tiver um AAA com a certificação de Zero, com certeza vão vir outros. E a gente precisa do pioneiro. É como isso aí. LEED, né? Quando começou lá atrás. Puxa, mais uma vez, muito obrigada. Obrigada eu. É um trabalho árduo, mas é possível. Não podemos desistir. Tem alguns passos para isso, na verdade, né? Então, aquilo que eu mostrei, a gente precisa investigar o resíduo, ver os tipos, ver as oportunidades, o que dá para reciclar, o que a gente consegue valorizar, o que dá para não gerar, né? Então, não gerar é muito importante. Às vezes a gente fica só pensando ali na reciclagem, mas a gente tem que dar passos importantes também, promover a não geração. Então, substituir o plástico de uso único, isso vai ajudar muito no projeto, e também dentro do LEED Zero Waste tem conta-pontos, né, essas iniciativas de não geração. Então, aí é o mesmo sistema que vocês conhecem já, né, para o LEED, tudo conta ponto. Então, tirar o plástico de uso também conta ponto. Posso fazer uma pergunta? Boa noite. Claro. Boa noite. Verônica, parabéns aí, viu? Eu achei tudo muito interessante, tanto é que teria umas 50 perguntas para fazer, mas vou começar com as mais simples. Qual seria o material que você diria evitem? Por exemplo, material de construção, né? Sei lá, a gente constrói um edifício muitas vezes sem pensar, né, no descarte dele, né? Seja ao longo dos anos ou no final da vida útil dele. Eu dou aula para pós-graduação no Mackenzie, né? Até a minha próxima aula é sobre desconstrução, na verdade, porque a gente deveria pensar, na hora de projetar um edifício, em tentar trabalhar ele com componentes que fossem reutilizáveis, que a gente pudesse desmontar o edifício e reaproveitar esses componentes. Mas a nossa construção ainda é muito artesanal, muito arcaica, né? No Brasil, a gente tem até poucos exemplos disso. Mas, por exemplo, o que eu tenho até conversado com o Atier, né, que eu vi que é um dos patrocinadores, eu tenho vários projetos em que eles estão lá fazendo o trabalho, né, de layout, né, de arquitetura. E aí eu comentei com eles, eu fiz um feedback, até falei de alguns materiais que são complicados, mas que todos os arquitetos usam, né, por exemplo, forro modular, mineral, da Hunter Douglas. Ele é ótimo, ele é um material excelente, tem conteúdo reciclável, ganha ponto no LEED. Mas e os recortes? E o que eu faço com aquele material depois? E as placas que sobraram, que quebraram? Aí eu fui atrás da Hunter Douglas. Falei, gente, eu preciso reciclar esse material. Aqui no Brasil, na América Latina, não tem reciclagem, é aterro. Lá nos Estados Unidos, eles fazem a logística reversa, mas aqui no nosso quintal, tudo bem, né? Não tem tratamento. Então, tem que pensar sei lá, modulações que a gente não perca as placas. O gesso a gente já consegue reciclar, então é um material que ele vai, por exemplo, para múltiplos, para Lafarge, essas empresas recebem de graça, só a gente separar o material, você vai pagar o transporte, lógico, né? Mas você não paga a taxa de tratamento.
a madeira também. Então, evitar aquela caçamba mista, que todo mundo joga tudo, que é um buraco negro. Então, se a gente tiver materiais separados só em entulho, vira agregado não estrutural, né? Pode transformar em blocos, a pavimentação. O gesso a gente consegue transformar em novo drywall, né? Em outros recursos também, mas é O só vidro? gesso. Vidro também dá para a gente reciclar. O vidro é um material que a gente fala que ele é upcycling. Ele tem uma reciclagem perfeita. Então, uma garrafa de vidro, por exemplo, ou até um vidro, né, de janela, enfim, aqui os vidros que têm películas já tem um pouco mais de dificuldade, porque aí tem um plástico, né, no meio, mas é possível separar. Agora, falando das garrafas, né, do dia a dia da geração aí do resíduo sólido urbano, essas garrafas são 100% recicláveis. Então, a garrafa ela vai ser reciclada e vai virar outra garrafa, que vai reciclar e vai virar outra garrafa, diferente de uma garrafa PET, por exemplo, né? A PET, para você reciclar o plástico, o plástico tem que estar limpo. Então, a gente fala de limpar as embalagens, não é à toa. Esse plástico ele tem um nível de sujeira que a indústria que vai reciclar para utilizar no setor de alimentos pode considerar. Então, muitas vezes a PET vai virar uma roupa, na verdade, é utilizado para poliéster. E aí esse poliéster, essa camiseta, vai chegar uma hora que rasgou, você não vai usar mais, vai virar um pano de chão. Então, essa reciclagem a gente chama de downcycling. É um material que ele não volta a ser o que era antes, né? Ele perde as propriedades e vai ficando com uma inferior, né, ao que ele era no original. É possível também reciclar a garrafa PET para ela voltar a ser outra garrafa PET, mas as indústrias de bebidas têm utilizado muito pouco. A Coca-Cola em torno de 7%, 8% é conteúdo reciclável, então é quase nada. Muito pouco volta mesmo para a indústria, na verdade, produz mais plástico virgem, né? Então, é mais fácil e é mais barato também. A reciclagem do plástico é cara. É um desafio muito grande. E o carpete? O carpete também é um problema, a gente tem bastante dificuldade, e aí a gente, nesses projetos, né, a gente acaba trabalhando muito com a interface. E aí a gente foi atrás de um reciclador, eles indicaram uma ONG, na verdade, que faz alguns trabalhos. Então, eles recuperam os retalhos de carpete para trabalhos sociais, mas assim, não é um paliativo, né? Também o ideal seria que isso voltasse para a indústria da interface, que lá nos Estados Unidos eles reciclam, mas aqui eles acharam uma ONG para fazer o trabalho, né? Assim, a gente tem uma solução aí paliativa, mas que não resolve 100%, né? Então, tem que envolver a indústria tem que se responsabilizar aí pelos produtos que ela colocou no mercado. Isso está na política nacional de resíduos, a gente tem até um decreto sobre isso, sobre a logística reversa, tem que exigir. Acho que tem uma pergunta aí dos filtros de ar-condicionado, né? A Verônica. Essas empresas elas vão ter que fazer a limpeza. Esses filtros eles são de nylon, é um material que é reciclável, então a gente tem um bastidor de metal, tem um papelão, então os materiais recicláveis daria para eles reaproveitarem, mas eles vão ter que ter um processo de lavagem, tem custo, mas por outro lado eles têm que cumprir a lei, né? Então é uma coisa que no Brasil ainda a gente não vê assim essa prática, mas a gente como gestor, né, de facilities, vocês gerentes têm que perguntar primeiro, você tem logística reversa? E aí questionar o que acontece com esse resíduo. E cada vez que aquela empresa for questionada, né, sobre logística reversa, em algum momento isso vai mudar, porque está apertando o cerco, né, para as empresas, elas vão ter que se posicionar. Não dá, porque cada vez a gente produz mais matéria-prima virgem, coloca no mercado e aqueles, né, resíduos que são produzidos ou são downcycling ou nem são reciclados. E aí não dá para a gente continuar nisso para sempre. Tem que ter uma solução. Acho que é isso. Nessa Verônica, mais uma dúvida. E as bitucas de cigarro? Porque, assim, tem algumas empresas que dizem que reciclam e tal. E aí, na contramão, tem outra
uma outra vertente que fala que o que essas empresas que dizem que reciclam faz não é eficaz, elas acabam, utilizam muita água nessa reciclagem e essa água acaba poluindo da mesma forma. O que você tem a dizer sobre isso? A bituca de cigarro tem empresa que faz bloquinhos, né? Faz papel com material, ele dá para ter um substrato muito parecido com as fibras do papel, né? E você fazer algum papel com isso. Mas realmente tem... não sei se eles conseguem absorver, né, a quantidade de bitucas. Tem alguns projetos que a gente separa, né, e encaminha para essas empresas, mas dependendo da quantidade, as pessoas estão utilizando ainda bem, né, menos o cigarro, então é tão inexpressivo que a gente acaba descartando como rejeito, mas realmente tem que investigar, porque muitas vezes é greenwashing, né? A empresa fala que faz uma coisa, te dá um certificado, mas ele não quer mostrar, né, o processo, você não pode visitar. Então, nessa área de reciclagem de bitucas acontece isso. Eu tenho que investigar mais, porque não dá para a gente afirmar, né, 100%, mas as técnicas são essas, são de transformar um material em papel, né, em bloquinhos, essas coisas que eles dizem que fazem mesmo. Obrigada, Verônica. Imagina. Gente, tem mais alguma dúvida? Todo mundo pegou meu contato, eu fico à disposição. Excelente. Lembrar de mais alguma coisa. É um trabalho de formiguinha, né, Verônica? É um trabalho de educação ambiental que até deve começar com as crianças mesmo, né? Em casa, é realmente um trabalho muito bonito. Obrigada. Mas é isso. Se ninguém tiver nenhuma pergunta, eu queria só reforçar aí a abrafac.org.br, quem quiser entrar no comitê de property ou de workplace, tem todas as informações lá no site da Abrafac. É muito interessante, a gente faz várias discussões sobre vários temas e estamos à disposição aí. Tá bom? Verônica, mais uma vez, Paulo, tudo bem? Você tem alguma pergunta? Sim, eu gostaria de uma pergunta, que existe algum trabalho ou alguma legislação que pode ser utilizada, como a gente tem Lei Rouanet para alguns incentivos, as empresas podem buscar algum método, alguma empresa para utilização para reciclagem? Olha, agora dentro das metas ESG, né, a reciclagem ela entra no environment, né? Você tem uma série de obrigações que isso com a reciclagem, com a separação correta, com a não geração, você vai conseguir atingir. Então mas além disso, assim, é uma responsabilidade, né? Financeiramente falando, fazendo a separação correta, isso acaba reduzindo o custo de aterro, o custo de saco, ou tendo, por exemplo, criando os ecopontos. Então, isso também reduz custos de operação, né, da empresa. Então, nesse sentido, ajuda muito fora a imagem, né, que a empresa tem para os colaboradores e para a sociedade. Mas dentre as metas ESG, eu acredito que é o que as empresas têm se preocupado mais. Algumas têm, por exemplo, o ISO 14000, né? Então, também isso é importante. Ou dentro das certificações, né? LEED, Aqua, também conta ponto nesse sentido. Dentro de, por exemplo, alguma incentivo fiscal, ainda a gente não tem. Até isso falta, por exemplo, deveria ter incentivos fiscais para produtos com conteúdo reciclável, com logística reversa. Eu acho que teria que ter um menor imposto, até para eles serem mais competitivos, porque alguns itens que são sustentáveis, às vezes, costumam até ser um pouco mais caros, né? Mas
precisaria ter, sim, isso do nosso governo. Mas também tem algumas questões que, por exemplo, ajudam muito, que é a parte também social, né? Então, você apoiar uma cooperativa. Então, acho que isso conta muitos pontos nesse sentido, né, para a empresa como um todo. Mas incentivo fiscal realmente falta pelo nosso governo, assim. Tem um incentivo que é recente, ainda estou estudando também como fazer isso, que é a parte de doação de alimentos, que aí envolve os doadores, eles têm desconto no ICMS. Então, é bem interessante esse projeto do governo federal. Legal. Não, é porque eu acho que quando a gente fala de facete, que a gente tem toda uma parte estratégica, exatamente é por isso. Começa por saber comprar, de você começar a pesquisar, de comprar produtos já recicláveis. Então, como tem a indústria de carpete, eu tive na Milliken, nos Estados Unidos, para ver o processo deles, e isso em 2002, 2003, já existia isso. Então, quando você começa a ver essas coisas, você vê que vale muito a pena. Então, acho que o processo todo, no começo, de você já saber que o primeiro passo é você saber o que você está comprando, e depois é exatamente nisso que eu perguntei dos incentivos, de repente investir não dentro, a parte do incentivo fiscal não é para ela se beneficiar internamente, ela poder ajudar o mercado como um todo, dessas empresas que fazem a reciclagem, ou até as próprias cooperativas, de repente, poder apoiar uma cooperativa nessa parte de ajudar nos salários, ajudar de uma boa determinação dessas empresas para que elas consigam cada vez mais reciclar esse material. Mas era por isso. Eu sei que parece que o ano passado teve alguma coisa de PIS e COFINS que estava sendo para empresas que fazem a reciclagem, né? Não para empresas tomadoras de serviço. Então, por isso que gerou minha dúvida. Mas obrigado pela sua explicação e ótima apresentação sua aí também. Parabéns. Obrigada, eu que agradeço a oportunidade. Então, tá bom. Muito obrigada aí a todos que participaram. Se ninguém tiver mais nenhuma pergunta, eu vou encerrar e agradecer mais uma vez a Verônica, a todos que participaram e os que vão assistir depois também, e reforçar aí a importância de entrar lá no site da Abrafac, se associar e participar dos nossos comitês. Obrigada, pessoal. Verônica, muito obrigada. Obrigada a todos. Obrigada, Verônica. Uma boa noite. Boa noite. Obrigado, Tchau, tchau. boa noite. Boa noite. Tchau.